processo sancionador da NPD, tá? Qual é o processo que a NPD faz para sancionar? Estamos vendo a resolução número 1 de outubro de 2021, tá? Vamos lá. O processo administrativo sancionador será instaurado pela Coordenação Geral de Fiscalização, garantindo-se ao acusado o contraditório e ampla defesa. Tá aqui. Essa é a estrutura da ANPD. E aqui está a Coordenação Geral de Fiscalização ligada a subórgão, né, o subconselho de órgãos específicos e singulares, que está diretamente ligado ao conselho diretor. Então, aqui dentro do organograma, a gente identifica quem é parte integrante do processo. Integrante não, né? Não só integrante, mas parte principal do processo sancionador. O auto de infração será lavrado e conterá os seguintes elementos, coisas indispensáveis. Identificação da pessoa natural jurídica infratora, ou seja, Secretaria de Saúde de Santa Catarina, blá, 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 a identificação. Enunciação de suposta conduta ilícita imputada ao autuado, com a indicação dos fatos a serem apurados. E dispositivo legal ou regulamentar relacionado à suposta infração. Ou seja, aquele infrator, o que ele não respeitou? Qual foi a parte? Por que ele não respeitou? Então aqui, basicamente, o artigo da LGPD. 47. Em casos de decisão de lavratura de auto de infração, a Coordenação Geral de Fiscalização intimará o agente de tratamento interessado para apresentar a defesa no prazo máximo de 10 dias úteis na forma indicada na intimação. Ou seja, você deve apresentar por meio de peticionamento eletrônico, no SEI, ou você deve apresentar por meio de peticionamento físico, enfim, o formato indicado. E aqui, mais uma vez, trazendo a ênfase à coordenação de fiscalização. Recurso ao Conselho Diretor da NPD, ou seja, você respondeu aqui. Se você respondeu aqui, você não pode direcionar o recurso para cá. O recurso sobe ao Conselho Diretor. E é sobre ele que a gente vai falar agora, sobre esse recurso. O autuado será intimado para cumprir a decisão de primeira instância ou interpor recurso administrativo ao Conselho Diretor como instância administrativa máxima no prazo de 10 dias úteis contados da intimação da decisão. Ou seja, faz parte do processo de ampla defesa. O recurso, ele é parte do processo de ampla defesa. A apelação, parte do processo de ampla defesa. Tá? Então, são formas de garantir a ampla defesa do controlador ou do agente de tratamento, seja ele quem for. Tá? Recurso ao Conselho Diretor. Parágrafo 1º. A intimação do autuado encerra a fase de decisão. Parágrafo 2º. O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão e deverá ser protocolizado na forma indicada na intimação. Ou seja, você pede para subir o recurso, né? Você não sobe direto. Você chega aqui para a Coordenação Geral de Fiscalização, olha só, estou entrando com recurso. Coordenação, você vai se dirigir à coordenação. Estou entrando com recurso nesses moldes, dessa forma, para que o Conselho Diretor avalie o meu caso. Artigo 59. Caso a decisão seja pelo arquivamento do processo administrativo, a Coordenação Geral de Fiscalização informará terceiros interessados habilitados no processo que poderão recorrer ao Conselho Diretor no prazo de 10 dias. Vamos supor que você entrou com uma petição contra um controlador. Você fez uma petição contra o controlador dentro da NPD, a NPD analisou sua petição, decidiu instaurar um processo de fiscalização com possibilidade de sancionar. Mas um processo de fiscalização começou lá o processo administrativo a correr e está sendo discutido esse processo administrativo. E você entrou com recurso. Você é uma parte desse processo. Você é a parte que solicitou. A petição é sua. Você entrou. Aí vai, a NPD instaura esse processo, decide por arquivar o processo, entende que não tem materialidade. Aquele controlador, ele de fato cumpre as normas, cumpre a legislação, cumpre a LGPD de forma positiva, inclusive é certificado em ISO, enfim, aí você pode viajar no seu caso concreto da forma como você quiser. Mas tem ISO, cumpre tudo certinho, tudo perfeito. Você não se deu como satisfeito. O que você faz?
você vai entrar com recurso dentro da NPD, falando, ó, não, eu sou contra essa decisão. E, novamente, esse aí faz parte do processo da forma nuclear de um processo. As partes com possibilidade de falar. Efeito suspensivo. Artigo 60. O recurso administrativo terá efeito suspensivo, limitando a matéria contestada da decisão, ressalvadas hipóteses de fundado receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente de execução da decisão recorrida. Vamos lá. Primeiro ponto. O recurso é limitado à matéria contestada. Você contestou, você fez um recurso contestando uma decisão. Aquele recurso ele não pode falar de outro assunto que não o processo de fiscalização inicial. Você tem que falar sobre o âmbito do processo. Essa é a primeira parte. Ressalvado, ou seja, exceto em hipótese de fundado receio de prejuízo ou incerta reparação decorrente. Se você tiver ali um prejuízo iminente, você não tem esse efeito suspensivo. § 68. Os processos administrativos que resultam em sanções poderão ser previstos a qualquer tempo, revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Você tem duas pessoas. Vamos viajar aqui nos exemplos hoje, tá? Porque você não tem tanta aplicabilidade ainda disso. Então a gente tem que viajar nos exemplos. Você tem a pessoa A, você tem a pessoa B, e você tem como ser o controlador, tá? Entende que isso aqui é um prédio, tá? Não uma cadeia, é um prédio. Um prédio. Você tem o controlador, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A peticiona na NPD em desfavor do controlador. Perfeito? E corre o processo, fala que seus dados foram vazados e teve dano financeiro, inclusive, por função do vazamento dos seus dados. Ele, em função do vazamento dos seus dados, teve dano financeiro, tal. Tá essa discussão toda na NPD, tá? Um processo administrativo enorme lá na NPD, fora a parte civil que tá lá rolando também. Teve dano financeiro, tal, tá tudo rolando. O controlador tá se defendendo. A NPD aplica uma sanção. O controlador vai, recorre à sanção. Recorreu. Aí você está me perguntando o que a pessoa B tem a ver. Agora a gente vai chegar lá. No momento de recorrer, o DPO ele vira e fala, pô, a gente já varreu tudo aqui. A gente chama a área de segurança da informação, a gente varreu tudo. A gente não achou o vazamento ainda. Como a gente não achou o vazamento? Aí o que o DPO fala? Pô, isso pode ser interno. Isso pode ser colaborador interno. Aí vai, pega os dados da pessoa A no processo e começa a fazer ligações com os seus colaboradores. Buscar possíveis ligações com o colaborador interno. E descobre que a pessoa B é casada com a pessoa A. Opa! A gente tem um novo fato que muda todo o processo. A pessoa B é casada com a pessoa A, ou seja, a pessoa que está processando ali, ela tem parentesco com alguém interno e descobre-se, apura, pega na câmera que a pessoa B pegou o HD que estava lá, os dados da pessoa A, e levou para casa. Ou seja, o vazamento foi proposital, em cima de má fé. A pessoa B vazou esses dados para fazer uso dos seus direitos. Quando ocorre esse fato novo, esse entendimento novo, muda as circunstâncias do processo, essa decisão tem que ser revista. Ela não é ad eterno, né? Artigo 69. O pedido de revisão será recebido como novo procedimento e autuado em autos próprios, cabendo ao interessado instruir o feito com cópia integral ou dos principais documentos do processo cuja revisão se
pleiteia. O pedido de revisão será distribuído a diretor que não tenha autuado como relator no processo objeto da revisão. Tá? Ou seja, outro diretor, não necessariamente para a mesma pessoa que já tenha visto. Parágrafo 2º. A apresentação do pedido de revisão não suspenderá os efeitos da sanção aplicada por decisão administrativa transitada em julgado. Então vamos lá. Você teve a aplicação de sanção de 30 dias de paralisação daquele processo. E você descobriu isso no 10º dia de paralisação. Não suspende esse efeito. Você não pode voltar a atuar naquele processo. Especialmente a adoção das medidas necessárias à constituição, cobrança, execução do crédito não tributário decorrente da aplicação de sanção de multa. A Coordenação Geral de Fiscalização exercerá o juízo de admissibilidade do processo de revisão, apontando o atendimento ou não dos requisitos legais, e em seguida remeterá para conhecimento a decisão do Conselho Diretor, apensado ao processo principal. Da revisão do processo sancionador não poderá resultar agravamento da sanção. Ou seja, eu pedi uma revisão. Você não pode me punir processualmente por eu ter pedido uma revisão. A revisão seguirá o mesmo rito do recurso administrativo. Perfeito. Agora voltamos para a parte da LGPD. No artigo 55A fica criada a NPD. No 55C, a composição que a gente já viu, trazendo que figura como competência da NPD zelar pela proteção de dados pessoais e pelo respeito aos segredos comerciais e industrial, sempre trazendo esse adendo. Já vimos. Temos aqui o decreto 10.474 de 2020, que regulamenta a estrutura da NPD. E aqui estão as competências da NPD que a gente já tinha visto anteriormente. Então traz aqui todas as competências da NPD. De forma bem explícita, você vê que a LGPD ela é bem direta: zelar pela proteção, zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, elaborar diretriz, fiscalizar, apreciar a petição do titular, promover na população conhecimento, promover e elaborar estudo, estimular a adoção, promover ações de cooperação, dispor sobre formas de publicidade nas operações de tratamento de dados pessoais, solicitar a qualquer momento as entidades do poder público que realizam operações de tratamento de dados pessoais em forma específica sobre o âmbito da natureza dos dados e dos demais detalhes do tratamento realizado, com possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. Esse é o de tudo que é importante para a gente. Elaborar relatório de gestão anual, editar regulamento, ouvir os agentes, arrecadar e aplicar suas receitas e publicar no relatório de gestão, realizar auditoria, celebrar a qualquer momento compromisso com o agente de tratamento para eliminar irregularidade ou incerteza jurídica, editar normas, garantir o tratamento de dados pessoais que seja efetuado de maneira simples, clara e acessível ao entendimento do Estatuto do Idoso, deliberar na esfera administrativa em caráter determinativo sobre a interpretação dessa lei, comunicar às autoridades competentes as infrações penais quando tiver conhecimento. Ou seja, se no meio de uma auditoria você descobre aqui um estelionato, né, você descobre uma evasão de divisa, você tem que informar, né? Você descobre ali adulteração de medicamento, então tem que bater lá na Anvisa: ó, tô adulterando medicamento aqui, tá? Eu não tenho nada a ver com isso não, eu não vou fiscalizar isso, mas eu, no meio da minha auditoria, eu ouvi a galera do laboratório falando que está adulterando medicamento. Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nessa lei por órgãos e entidades da administração pública, articular-se com autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regularização. Como, por exemplo, eu falei para vocês, imagina, dividido em 4 ciclos. Fiscalização dividida em 4 ciclos. Banco, corretora de seguro. Terceiro ciclo, botei o que? Saúde e educação. Ou seja, vamos falar com a galera do mercado, né? Vamos ver as organizações do mercado. Implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações. Já vimos esse mecanismo em momento anterior. E aqui eu trago para vocês mais exemplos da atuação da NPD ao sancionar. A NPD sanciona mais um órgão público. Secretaria de Saúde de Santa Catarina cometeu 4 infrações à legislação em vigor, sendo 3 graves. A NPD aplicou 4 sanções de advertência para cada infração.
a Secretaria de Saúde de Santa Catarina terá ainda que tomar as seguintes medidas corretivas, dentre outras, manter um comunicado geral do incidente de segurança em seu sítio na internet por 90 dias e informar diretamente os titulares de dados identificados como vítimas do incidente. Perfeito. Ministério da Saúde é alvo de 2 processos por falhas na proteção de dados. Um dos processos indica que faltava um funcionário responsável pela proteção de dados. DPO na GDPR, aqui encarregado. Outro que houve um incidente envolvendo as informações armazenadas pelo Ministério que não foi comunicado oficialmente. Perfeito. E aqui entramos em outro órgão da administração pública, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que traz um procedimento apontando os riscos ligados à privacidade dentro dos seus municípios jurisdicionados. Tá? Então vamos lá. Isso aqui é um comunicado do próprio TCE, tá? Isso aqui eu tirei de dentro do site do TCE, dando devida referência. TCE aponta risco à privacidade de dados pessoais processados pelos municípios jurisdicionados. A auditoria apontou que 49% das prefeituras, isso em abril de 2023, 49% das prefeituras não adotam qualquer iniciativa para se adequar ao LGPD. Ou seja, não faz nada. 49% das prefeituras naquela época não faziam nada. Nada. Vamos entender como o TCE chegou a essa conclusão. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, por meio de auditoria governamental realizada em seus 91 municípios jurisdicionados, identificou alto risco à privacidade dos dados do cidadão fluminense. A verificação, procedida pela Secretaria-Geral de Controle Externo, checou a adesão e conformidade com as prefeituras da LGPD. O trabalho conduzido pela Coordenadoria Setorial de Política Pública em Tecnologia da Informação entre março e junho de 2022. Evidenciou que 49% das prefeituras não adotam nenhuma iniciativa para se adequar à LGPD. Então, a gente tem aqui esse índice que o TCE levantou para a gente, onde 49% das prefeituras do Rio de Janeiro na época não tomavam nenhuma espécie de tratativa em relação à LGPD. O trabalho de auditoria identificou 28 pontos que evidenciam falhas graves, que vão desde a inexistência de iniciativa para adequação ao LGPD até a ausência de política de segurança da informação ou política de classificação da informação. Verificou-se também a ausência de identificação de todos os dados pessoais que são compartilhados com terceiros ou compartilhamento de dados pessoais em desacordo com os critérios estabelecidos pela LGPD, entre outros igualmente relevantes que demandam o devido tratamento por parte dos jurisdicionados. O que você vai ver aqui? Eu vou trazer alguns aspectos dessa auditoria do TCE, né? De fato, é uma auditoria, não é uma auditoria igual ao da NPD, é uma auditoria governamental, tá? Importante entender isso. Trazer alguns pontos dessa auditoria. Você vai entender que essa auditoria, quando você olhar para o privado, você vai ver que ela exerce um papel de um procedimento chamado avaliação de maturidade. O que o TCE fez? Pegou esses 91 municípios e falou, vamos ver o quanto maduro vocês estão em relação ao LGPD. Vamos ver qual nível, dentro dessa aferição aqui, qual nível de maturidade vocês estão em relação ao LGPD. O acórdão proferido no dia 30 de janeiro de 2022 destaca dupla finalidade dos trabalhos desenvolvidos. Foi realizada uma avaliação da conformidade das prefeituras sobre 9 dimensões da LGPD, planejadas e disponibilizado à população um amplo diagnóstico do grau de implementação da LGPD na administração municipal fluminense. Então, o que o TCE fez? Se você, município, não se adequa e não quer se adequar, eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer uma auditoria governamental e vou informar isso para a população. A população vai ficar sabendo disso. O acórdão ainda destaca que
Mesmo com a modalidade fiscalizatória adotada, auditoria de conformidade, a riqueza das análises trazidas no relatório de auditoria oferece tanto ao corpo deliberativo do tribunal, como aos próprios jurisdicionados e à sociedade em geral, um profundo diagnóstico do grau de implementação da LGPD nas 91 prefeituras jurisdicionadas. A auditoria constatou, por exemplo, que 74 dessas 91, que representam 81%, apresentam um nível de maturidade inexpressível, enquanto 17%, sendo representadas por 16 prefeituras, apresentam um nível de maturidade inicial, e apenas a Prefeitura de Valença obteve um nível de maturidade intermediário. Tá? Normalmente, como é feito esse entendimento? Vamos botar aqui no órgão, numa classificação. A gente faz esse entendimento da seguinte forma. A gente tem A, B, C, D e E. Normalmente, é inexpressivo. É maturidade inexpressiva. Menor ou igual a 10%. Tem gente que utiliza até 20%, tá? Ou seja, de 0 a 20. D, maturidade inicial, embrionária, de 21 a 40%. C, maturidade intermediária, que é aqui o que a gente tem no município de Valença à época, tá? De 40 a 60%. B, maturidade boa, maduro, mas não integralmente, parcialmente maduro. 61 a 80%. A, maduro, perfeito, nota máxima. 81 a 81% a 100%. Dentro de segurança da informação, isso aqui é classificado como N. O nível de aferição é feito com NP-LF. É uma forma de nível de aferição. A gente não vai entrar nisso agora porque não é o tema da aula. Mas eu estou deixando aqui para você poder pesquisar. Pesquisa sobre o NP-LF. Quando você está falando de NIST, CIS, ISO, e você vai fazer um nível de aferição dentro de algum desses frameworks, em segurança da informação, normalmente é usado o NP-LF, que traz mais ou menos, de forma muito parecida, não igual, mas de muito parecida essas classificações, só que dividida em 4, não em 5, tá? Porque aqui muitas vezes na aferição NP-LF entra o não se aplica. Então a gente entende às vezes até que o não se aplica, ele é a 5ª classificação, porque ele tira aquela questão da média, tá? Mas a aferição usada na auditoria do TCE foi essa. Você é inexpressivo, é muito próximo de 0, você não faz nada, é inexpressivo. D, você está engatinhando, você está aos poucos. C, intermediário. B, tá bom, você tá no caminho certo. A, integral. Na realidade brasileira, na nossa realidade, o nível A, primeiro, todos os níveis aqui são voláteis, tá? Você pode ir hoje na Prefeitura de Valença e você tá ela como inicial. A gente não sabe. Se você aferiu hoje, pode estar diferente do que você aferiu há 6 meses atrás. Normalmente o nível de aferição ele é levado em consideração entre 3 e 6 meses, tá? Mas você tem que fazer sempre essa aferição. Então você pode tanto subir quanto diminuir. Para a realidade brasileira, apesar de a gente sempre buscar um nível de adequação integral, a gente entende que a gente está no processo. Tem muita coisa da LGPD que a gente não sabe nem exatamente como vai tratar de forma integral, porque a NPD ainda não falou. A ali no NPD ainda vai regulamentar aquela parte da LGPD. Então, quando regulamentar, às vezes o cara que está em 80%, 90%, ele vai cair para 60%. Em 6 meses, porque a NPD regulamentou muita coisa, trabalhou muito, regulamentou. Hoje você tem uma outra forma de ver aquele tema, ele cai, a aferição dele cai. Isso é normal. Por isso que a gente fala que para a realidade brasileira o B está excelente.
Você está ali no nível de proveniência de 70% da LGPD e tá bom demais, tá? É óbvio, a gente vai sempre buscar adequar integralmente o cliente, ou o órgão, a administração pública, seja quem for. Mas é um processo de maturidade não só do órgão, nem do cliente, nem seja público ou privado. É um processo de maturidade da legislação e do entendimento da legislação brasileira. Dessa forma, o TCE do Rio determinou uma série de medidas para o efetivo cumprimento da LGPD, além de um conjunto de recomendações alinhadas às boas práticas de segurança da informação e privacidade, que vão desde a elaboração da política de proteção de dados pessoais, passando pela implementação de um plano de capacitação, abrangendo treinamento e conscientização sobre proteção de dados pessoais, até a utilização de criptografia para a proteção de dados dos cidadãos. Perfeito. E aqui a gente traz esse acórdão, né, do TCE, relatório de auditoria governamental, auditoria de conformidade ordinária, número do processo, caso você queira consultar aí no Google. Qual o escopo desse relatório de auditoria? Relatório de auditoria governamental, auditoria de conformidade, aprovação ordinária. 2022, verificação de adequação das prefeituras municipais à LGPD, diagnóstico do grau de implementação da LGPD na administração municipal fluminense. 91 prefeituras avaliadas, 9 dimensões. Primeira dimensão, preparação. Segunda dimensão, contexto organizacional, contexto da organização. Terceira dimensão, liderança. Quarta dimensão, capacitação. Quinta dimensão, conformidade de tratamento. Sexta dimensão, direitos do titular. Sétima, compartilhamento de dados pessoais, violação de dados pessoais e medidas de proteção. Oitava, achados de auditoria que indicam diversas desconformidades das prefeituras da LGPD. Constatação do nível de maturidade em estágio inexpressivo inicial. Natureza conjunta de levantamento. Comunicação com determinação por exato cumprimento da lei. Determinação, recomendação, ciência e arquivamento. Isso aqui é a história. O início lá do nosso acórdão, feito pelo TCE. E aqui algumas questões que foram levantadas dentro desse acórdão, tá? Então, pincelei aqui pouquíssimas coisas sobre o que a gente precisa saber desse acórdão. Claro, é bom você ler o acórdão todo. Ele vai te trazer um nível de conhecimento muito amplo. Então, é sempre bom você ler o acórdão todo. Mas aqui tem alguns pontos específicos, tá? A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar o grau de adequação dos órgãos selecionados à LGPD, formularam-se as seguintes questões de auditoria. A. Os órgãos instituem comitê de elaboração do plano de ação para se adequar à LGPD, ou seja, você já tem um grupo aí que está querendo se adequar? Tem alguém aí que já está trabalhando nisso? Sim, não. Simples. B. Foram realizados levantamentos internos e considerados fatores externos no planejamento dos órgãos para implementar a LGPD? C. A alta administração do órgão está comprometida, incentiva as políticas necessárias para a implementação da LGPD? D. Os órgãos elaboram um plano de capacitação que abrange treinamento e conscientização dos seus colaboradores em proteção de dados pessoais? Foi o que eu falei para vocês. No último índice que eu vi, 40% dos vazamentos eles são ocasionados por ação ou omissão de colaborador interno, no caso aqui de servidor ou terceiro que atua internamente. O tratamento de dados pessoais do órgão se adequa aos princípios e requisitos da LGPD? F. Os órgãos asseguram aos titulares de dados os princípios e direitos garantidos na LGPD? G. Os órgãos asseguram que o compartilhamento de dados pessoais com terceiros se adequa aos requisitos e princípios definidos pela LGPD? H. Os órgãos gerenciam incidentes de segurança de informação que envolvam violações de dados pessoais? E os órgãos definiram controles técnicos administrativos para proteger os dados pessoais? Aqui são esses 9 levantamentos principais, né? Ele vem falando muito com as dimensões. Aqui a gente traz o peso das dimensões no índice de adequação, ou seja, qual o número de questões cada uma delas tem e o que esse número de questões representa dentro do panorama geral, do cálculo geral feito. A gente tem o contexto da organização como uma das dimensões, com 12 questões, trazendo um peso de 21% no índice geral. A gente tem a parte de preparação, com 3 questões, trazendo um índice de 5%. Direitos do titular, a partir do artigo 17 da LGPD, 5 questões com índice de 7%, conformidade de tratamento 9, trazendo 12, liderança
14 com 21, aqui a liderança está muito atrelada ao papel do DPO, a nomeação do DPO, a nomeação de comitê. Medida de proteção, trazendo mais o aspecto de segurança da informação, 5 representando 12. Compartilhamento de dados pessoais, 5 representando 2. Violação de dados pessoais, 6 representando 12. Capacitação e treinamento, 4 representando 7. Que, pessoalmente, no meu ponto de vista, isso não é só do TCE, tá? Muita gente faz isso. Isso aqui, para mim, tem que ser pelo menos 20% ali do seu processo de adequação. Ele tem que ser baseado não só no treinamento, tá? Mas na capacitação, trazendo conscientização e treinamento. Pontuação de cada questão. Se você não atende, você tem 0. Se você atende parcialmente, você tem meio. Se você atende totalmente, você tem 1 ponto. Cada uma aqui no TCE tem um valor. No final é o valor, a soma de todos os valores, né? Vezes total, dividido pelo total. Dá igual a média de adequação. Tá? Em conclusão, afirma o CAST-TI que a fiscalização aponta para um cenário de alto risco à privacidade do cidadão que possui dados pessoais tratados e custodiados pelas prefeituras municipais auditadas, com destaque para as seguintes constatações. 49% das prefeituras jurisdicionadas não tomam qualquer iniciativa para se adequar à LGPD. Aproximadamente 96% ainda não nomeou um DPO. 94% não possuem uma política de segurança da informação. Apenas 6% editaram um decreto para recepcionar a LGPD. Aqui a gente está falando do município, tá? Porque o estado do Rio de Janeiro já possui, depende do órgão, mas em geral já tem. 12 prefeituras, ou seja, 13%, zeraram o índice de adequação à LGPD. 75% das prefeituras não atingiram nem 12% da nota máxima. Em média, as prefeituras atingiram apenas 9% da pontuação do possível IPv. Foi o que eu falei para vocês. Normalmente esse cálculo de 0 a 20 é inexpressivo. Por isso que você tem esse índice. Né? A maior parte atingiu 9%, está ali no índice, índice inexpressivo. Em breve a gente volta para falar como o TCU fez isso, trazendo mais um órgão aí do sistema legislativo, né? Do poder legislativo. Um grande abraço e até logo.